eu sou a Mariana e meu projeto de pesquisa é sobre a influência do uso de protetores bucais na atividade eletromiográfica dos músculos masseter e temporal em tenistas amadores. O tênis é um esporte muito popular mundialmente e também bastante imprevisível, uma vez que não há limite de duração de tempo para suas partidas, podendo durar horas. A disfunção temporomandibular trata-se de um conjunto de variações relacionadas aos músculos da mastigação, articulação temporomandibular e estruturas adjacentes. Durante a prática de atividades físicas, e principalmente nos momentos que necessitam de mais força, o atleta pode apertar os dentes, gerando tensão nos músculos e um possível desequilíbrio da musculatura orofacial. Um dos dispositivos que pode ser usado a fim de evitar as disfunções é o protetor bucal. Ele pode prevenir traumas e melhorar o equilíbrio neuromuscular dos músculos mastigatórios. Os objetivos desse trabalho foram analisar e comparar a atividade dos músculos temporal e masseter dos tenistas amadores por meio da eletromiografia, antes e durante o treino, com e sem uso do protetor bucal do tipo 3, e correlacionar os resultados dessa atividade com a ansiedade e o estresse percebido. Sobre a metodologia, foram recrutados 44 tenistas amadores em Brasília, entre 18 e 65 anos. Os critérios de inclusão foram adultos saudáveis, com experiência mínima de 1 ano no tênis e que treinavam semanalmente, e que nos 30 dias antecedentes à avaliação não apresentaram sintomas de dor orofacial e DTM. Já os de exclusão foram presença de doenças sistêmicas, distúrbio do sono, distúrbios psiquiátricos e neurológicos, uso de aparelho ortodôntico e história de lesões prévias. Os participantes responderam questionários médico e odontológico e também a escala de estresse percebido e escala hospitalar de ansiedade e depressão. Para os atletas, foram confeccionados protetores bucais tipo 3, que foram entregues no dia da avaliação eletromiográfica. A avaliação da atividade do temporal e do masseter foi feita com o eletromiógrafo portátil Mayobox 2, antes e durante a atividade, com e sem o protetor bucal. Foram realizadas 4 mensurações eletromiográficas de 10 minutos cada uma, sendo 2 para avaliação sem uso do protetor, uma para o masseter e uma para o temporal, e 2 para avaliação com protetor, novamente uma para o masseter e outra para o temporal. Os dados coletados foram analisados por meio dos testes de Shapiro-Wilk, Wilcoxon, Mann-Whitney, Friedman e correlação de Spearman. A análise estatística foi feita com o programa SPSS. Da amostra inicial de 44 atletas, 18 foram excluídos por diferentes motivos, como mostrado no fluxograma. Assim, a amostra final contou com 26 participantes, sendo 7 mulheres e 19 homens, com média de idade de 35,46 anos. Desses participantes, 3 apresentaram baixo estresse, 19 moderado estresse e 4 alto estresse. 22 participantes não apresentaram sintomas de ansiedade, 2 apresentaram de ansiedade leve, 2 de ansiedade moderada e nenhum apresentou sintomas de ansiedade severa. 23 atletas não apresentaram sintomas de depressão, 3 apresentaram de depressão leve e nenhum apresentou sintomas de depressão moderada ou severa. Quanto aos dados eletromiográficos, verificou-se que para o temporal na posição de repouso sem protetor bucal, houve diferença estatisticamente significante entre os lados direito e esquerdo, sendo o direito maior. Em relação à presença ou não do protetor bucal, o músculo masseter lado esquerdo com protetor foi significantemente maior que o esquerdo sem protetor, assim como para o masseter bilateral. Resultados semelhantes foram encontrados para o temporal esquerdo e temporal bilateral no repouso e durante a atividade. Na distribuição por gênero, o masseter com protetor bucal foi significantemente maior para mulheres, nas condições de repouso, média de atividade e média dos 10 valores máximos. A média dos 10 picos foi cerca de 9 vezes maior que a atividade média para o músculo masseter e 6 vezes maior para o temporal, o que demonstra o esforço muscular e o aumento da sua contração durante a prática esportiva. Por meio do teste de Spearman, foram encontradas correlações positivas entre as contrações fásicas por minuto do temporal com protetor e os sintomas de ansiedade, depressão e o estresse percebido, e correlação negativa entre a média dos 10 picos do masseter sem protetor durante a atividade e o estresse percebido. Os achados desse estudo indicaram que o uso do protetor aumentou a atividade do masseter temporal em algumas situações, tanto durante o repouso quanto durante a atividade. Isso pode estar relacionado ao fato de que eles foram confeccionados com material resiliente, podendo ativar mais a musculatura mastigatória. No entanto, os dados avaliados não permitiram determinar se o protetor auxilia na dissipação das forças exercidas durante a prática do tênis. Além disso, foi encontrada uma correlação positiva entre ansiedade e estresse com o aumento da atividade eletromiográfica, sugerindo que esses fatores podem desencadear maior atividade muscular.
Uma correlação negativa foi encontrada entre a média dos 10 picos registrados na eletromiografia e o estresse percebido, o que pode sugerir uma fadiga muscular pelo frequente apertamento. De acordo com as limitações e achados desse estudo, sugere-se que mais estudos sejam realizados para uma avaliação mais aprofundada do uso do protetor bucal durante a prática do tênis, permitindo uma melhor compreensão dos seus benefícios e limitações para essa modalidade. Estão as referências bibliográficas e obrigada.